Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o primeiro episódio do EJN Finanças, podcast sobre educação financeira, investimentos e juventude. Para você que talvez esteja perguntando o que é esse podcast, né, Breninho? Nosso convidado aqui de hoje é um braço da extensão da Escola Jovens de Negócios. Nós temos uma ONG que tem o objetivo de formar jovens para se tornar líderes e empreendedores, e dentro das nossas formações nós temos a formação de finanças, para que esses jovens possam aprender sobre educação financeira, sobre lidar melhor com o seu dinheiro e também sobre investimento. Aconteceu um caso muito interessante hoje, né? Mas depois nós vamos compartilhar. Coisa pouca. Bom, quero apresentar para vocês nosso convidado aqui, que foi nosso aluno e hoje ele é facilitador da Escola de Jovens. Que isso, que responsa, hein, Breninho? Que honra, cara. Fico feliz de ter você aqui. A gente que tá feliz, né? Deixa eu me apresentar aqui pra galera que ainda não me conhece. Muito prazer, eu me chamo Breno Nogueira, né? Fui aluno ali da 4ª turma, tipo, a melhor turma ali que já existiu no EJN até hoje, eu não me canso de falar. As próximas turmas aí vão ter que lutar pra conseguir bater nós aí. Que foi bom, hein? Foi top. EJN Finanças aí, né? Como o Paulo disse, é um braço, né? Do EJN. E materialzão ali excelente. Tá de parabéns aí, o pessoal. É isso, galera boa mesmo. Pessoal, nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui muito legais, principalmente sobre dinheiro, né? Educação financeira, dinheiro. E é fundamental esse assunto porque a gente tá vivendo numa geração meio que descontrolada, né? Financeiramente falando. Meio? É. Peguei leve, mas uma geração um pouco descontrolada. Demais. Na questão financeira, e acho que muito por reflexo, né? Do que os nossos pais, as pessoas que vieram antes de nós, estavam em busca. Então, acho que trouxe muito esse retrocesso. Mas vamos lá, Breno. O tema do nosso bate-papo aqui é educação financeira e investimentos e o poder da mentalidade empreendedora na nossa juventude, tá? Bacana. Que eu vejo que é um maior agente de transformação que nós temos é a educação, e nada mais justo do que a educação empreendedora. Sim. Que de fato faz eu ser um solucionador de problemas, tá bom? Primeiro tópico, assim, tá? Para você apresentar pra galera quem é um pouco do Breno. Foi aluno. Por favor, não esquece de falar que você foi aluno da Escola Jovem de Negócios. Mas quem é o Breno, cara? Cara, o Breno é um garoto aí de 18 anos, né, que é inconformado com as coisas. Não gosto ali de viver no comodismo, sempre quero viver algo além, sempre buscando ali também passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas, que é o que a gente faz um pouco ali nas redes sociais, né, através ali da Escola Jovem de Negócios, através ali do perfil pessoal. Porque assim, hoje as pessoas elas olham o mundo, né? Ela olha o mercado financeiro, tipo assim, o quê? Pô, vou sair da escola, vou arrumar um trabalho, o dinheiro foi feito para gastar e tá tudo bem, né? Só que vai muito mais além do que isso. Vai a questão de você ter resultados e conseguir ajudar outras pessoas, assim como o projeto aí tá fazendo. Maravilha. Breno, como é que você conheceu a Escola Jovens de Negócios? Porque eu também não lembro, cara. Você não lembra? Não lembro. Eu vou Por refrescar favor, aqui tua memória. Refresque minha memória. Era um belo dia, meados do ano 2024, trabalhava numa sorveteria, cara. E aí eu tava começando a querer entender sobre mercado financeiro, eu falei, pô, vou começar a gravar uns vídeos aí e postar na internet. Aí beleza, comecei lá, tipo, uns vídeos mal editados, um moleque magro, eu sou magro, mas eu era muito mais magro. E aí um tal de Paulo Ricardo começou a curtir ali minhas coisas e tal, Escola Jovem de Negócio aqui, Escola Jovem de Negócio ali. Ah, detalhe, eu já tinha visto vocês antes. Ah, tá. Já tinha visto vocês antes. E aí, esse cara entrou em contato comigo, achou bacana, me apresentou ali o projeto. E aí eu fui de lá, não saí mais. Não tem como, né, cara? Não saí mais. Muito legal. Agora eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Então alguém começou a curtir tuas coisas lá. Eu fiz essa... Vamos dizer assim, essa reunião com você, né? Faltando meia hora pra mim entrar no serviço. Verdade, cara. Tava com pressa. Que doideira. Lembra que você também entrou na nossa comunidade, participou da nossa live lá com o João da Uma Investimento, lembra? Sim. Sobre finanças? Foi nesse dia. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Sobre investimento, verdade. E aí eu acho que começou mesmo a trajetória. Sim. Né? Que bacana, cara. Ô, Breno, bom, vamos agora pro assunto que interessa, né? Que é dinheiro, finança. Cara, primeiro ponto. Eu vejo que educação financeira... Vejo não, é uma verdade. Ela não é disseminada nas escolas e quando ela é de uma forma muito rasa. Sim. De uma forma muito voltada para INSS, né? Muito voltada para aquela época que nós temos dos anos 80, 70, de fábrica, chão de fábrica, fabril, né? E não mais é dessa forma o modelo mental de algumas pessoas. E eu vejo que o mercado tem mudado muito também, principalmente a questão do dinheiro. Como fazer dinheiro, como chegar até o dinheiro, né?
E como é que você vê isso, cara? Primeiro, essa revolução que aconteceu nessa época das escolas, tá tratando um pouco mais sobre educação financeira, mas ainda de uma forma muito rasa. E o segundo ponto, né? Qual que é esse caminho que o jovem deve trilhar para que, de fato, ele entenda que quão importante ter dinheiro? Cara, essa questão da escola me deixa ali um pouco feliz em um certo lado e em outro lado me deixa um pouco preocupado. Por quê? As escolas começaram a falar um pouco mais sobre isso por conta que o jovem começou a falar muito mais sobre isso. Você vê que nas redes sociais, né, o jovem ele começa a falar, vamos vender isso, vamos fazer aquilo, subir tráfego pago aqui, fazer isso aqui. E aí a escola acabou vendo um meio em cima disso. Só que tem muitas pessoas dentro da rede de ensino que comentam sobre esse assunto, mas não tem propriedade para poder falar, entende? Porque se tivesse propriedade, a vida dela seria outra, né? Às vezes não estaria com o nome sujo ou algo do tipo, entende? Então fala ali meio que por cima, pega um pouco da questão política, coloca ali na mente do jovem e tá tudo bem. Achou que falou sobre finanças. Mas o que o jovem ele tem que entender? Pô, se você quer aprender verdadeiramente sobre finanças, você vai ter que estudar por fora. Você vai ter que pegar um livro. Igual, aprendi muito com livro mesmo. Entende? Aprendi muito mexendo no YouTube. Você vendo vídeo ali no YouTube e tudo mais, conversando com outras pessoas. Às vezes você olha alguém assim da tua família ou do teu trabalho, você acha que a pessoa nem comenta sobre aquilo, só que toca no assunto pra você ver. A pessoa te dá uma aula, ela vira um coach ali. Entende? Eu aprendi muito também com essas pessoas. Então, assim, por um momento acaba acontecendo muito por acaso, sabe? Você vai ali se conectando com assuntos, e aos poucos você vai vendo que você vai começando a ficar rodeado por isso. Você vai começando a visitar um lugar diferente que fala sobre isso, tendo um assunto diferente que fala sobre isso. Então, acaba que, porventura, essas coisas são atraídas. Se conectam, né? Sim. E a mudança de mentalidade para lidar com a questão financeira? Porque a gente vai tratar de um assunto agora muito complexo, né? Que é a questão da grande maioria da população brasileira ser pobre, endividada, e ainda assim ter uma mentalidade de escassez. Por quê? Porque ela não tem... Ainda assim não, na verdade é meio que um paradigma que ele precisa ser quebrado, né? A pessoa ela tem essa mentalidade porque ela não entende que ela pode gerar riqueza através do empreendedorismo, através de investimentos, investimento não é jogo de tigrinho, eu tô falando investir, longo prazo, estudar, saber como funciona. Então, como é que essa mudança de mentalidade ela deve acontecer, cara? Cara, o ponto de você mudar a tua mentalidade é o ponto mais difícil. Eu não vou mentir pra você que tá aí de casa. É o ponto mais difícil. A gente fala um pouco ali sobre desenvolvimento pessoal ali nas redes sociais e isso pega muito a galera, entende? Porque, poxa, se você já tem ali uma cultura enraizada, imagina você ter que mudar ela, entende? Muito mais difícil, né? E principalmente o cara que ele começa a empreender. Porque sabe qual que é o maior medo dele? O maior medo não, a maior dificuldade no caso. Ele conseguir entender que a partir do momento que ele utiliza o dinheiro, esse dinheiro vai trazer retorno para ele. Só que não é gastar, é investir. E investir com sabedoria. Ou seja, eu vou comprar um equipamento melhor, eu vou colocar meu dinheiro em tal coisa aqui, porque eu sei que vai me trazer um retorno. Só que o problema é fazer o Pix, entende? Tirar o dinheiro ali e acreditar que vai dar certo. Principalmente quando é a primeira vez. Entendeu? E perder aquela questão de ficar gastando ali com coisas fúteis e gastar de qualquer maneira, não pesquisar preço nem nada. Mudança de mentalidade é um processo difícil, cara. E sobre as dívidas, cara, o povo brasileiro é muito endividado. Muito. Culturalmente falando, né, nós não fomos treinados para lidar com dinheiro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu ouço muito, é que o brasileiro ele não foi acostumado a ter dinheiro no bolso. Então por isso que ele tá sempre indo atrás, porque ele nunca tem. Sim. Né? E você vê que é uma pequena parcela da população que tem recurso, que tem grana, que é rica, que tem condições. Mas você vê o processo que ela teve que enfrentar foi, às vezes, muito complexo, né? E a pessoa ainda é endividada, ela tem um dinheirinho ali e ela vai e me faz um churrasco pra família. Nada contra, né, o churrasco, mas... Não. Até porque é uma cultura nossa, né? Eu O não churrasco gosto de churrasco. de vez em quando é bom. Mas é um momento, tem aquela questão, né? Eu posso, não posso, eu devo, não devo. Como funciona esse negócio? A gente sabe que a gente não tem um salário muito bom. Eu concordo com o pessoal de casa que fala que pessoas aí têm vidas diferentes, né? Às vezes um pode fazer mais que o outro. Isso é verdade, é fato. Só que, por que existem pessoas que conseguem mudar de vida? Porque elas renunciam a algo na vida dela, entende?
E o brasileiro, ele gosta muito de viver por status. Ele tem que estar com o relógio no pulso, ele tem que estar andando de carro, ele tem que estar com iPhone, ele tem que estar. Porque é para ele poder se sentir bem. Só que pensa comigo, se você recebe ali, vamos supor, sei lá, R$1.500, e você sabe que você só pode chegar até um limite do patamar de vida ali. Por que você então quer ultrapassar isso? É onde que entra a dívida. Porque você quer um cartão de crédito para poder te dar um limite. Você quer meter parcelas e parcelas e parcelas, achando que vai conseguir pagar, e quando vê seu nome já está no Serasa. Entende? Então o brasileiro, ele quer porque quer ter um patamar de vida maior sem ter uma renda maior. Cara, você tem um mantra, alguma coisa nesse sentido, que depois que você entendeu como funciona essa questão do dinheiro, que você sempre carrega com você alguma fala, alguma frase, alguma coisa que você, para não comprar por impulso, para não tomar decisão errada, você tem alguma coisa nesse sentido? Não, cara, isso aí é disciplina. Estudo, disciplina. É disciplina, você pegar ali e pesquisar a coisa, você colocar em prática, porque não adianta nada você pesquisar, querer falar de mercado financeiro se você não coloca em prática, entende? E você ter um controle financeiro. Pô, baixa um aplicativo ali de graça para ter um controle financeiro, entende? Começa a anotar o que você pretende gastar e o que você gasta também, entendeu? É questão de disciplina. É você pensar que você agora não pode. Até esses dias, pô, eu amo ir no futebol, na igreja, amo. Até esses dias eu fiquei quase 2 meses sem ir no futebol porque eu queria juntar dinheiro. Entende? Foi doído, mas eu tive que fazer isso. Então é você parar de achar que você tem que demonstrar algo para as pessoas, que você tem que andar com roupa boa, que você não pode colocar a mesma camiseta toda semana, e parar com isso daí e começar a colocar na tua cabeça que a hora que você chegar num patamar de vida melhor, as coisas serão melhores consequentemente. Que bom, cara. Sobre educação financeira na nossa juventude, né? A gente entende que 2 pontos eu vejo que é crítico e caótico. Primeiro, a questão do status, como você falou. Então, a gente está vivendo numa geração que ela quer viver muito por status. Então, eu preciso ter o iPhone, independente do que aconteça. Eu vou me endividar, eu pago trocentas vezes, mas eu preciso ter aquele telefone, porque senão... como é que eu vou fazer no meu grupo de amigos, né? Como é que vai ser? Então, esse é o primeiro ponto, caótico. E o segundo ponto é pela falta mesmo de conhecimento. Sim. A pessoa não tem conhecimento. E não é porque ela não tem, porque não tem acesso. É porque ela não tem, porque ela não busca o conhecimento. Ou tem um preconceito. Acho que porque falar de mercado financeiro é papo de coach. Entendeu? Então, como você entende isso e qual conselho você daria para nossa juventude, para ela, primeiro, sair dessa questão do status, que isso vai levar ela para o buraco, consequentemente, vai trazer dívida, vai trazer um monte de outras coisas perturbadoras, porque dívida é perturbador. E a outra parte é essa mudança, né, de buscar conhecimento, essa mudança de mentalidade mesmo. Sim. Isso aí você vai fazer por você, cara. Você vai pegar ali, vai estudar de fato, e aí automaticamente a tua mente ela vai começar a abrir um pouco mais, entende? Essa questão de você parar de demonstrar status para as pessoas, quando a gente fala que a gente vive num país que já tem essa cultura, consequentemente é um pouco mais difícil porque você tá aqui dentro, entende? Então você é influenciado, a todo momento nós somos influenciados. Só que quando eu falo não ficar demonstrando status, é o quê? Se você tem um celular que funciona, ele já te entrega tudo que você precisa. Para que você quer um celular melhor? Beleza, vamos lá que você é um videomaker ou algo do tipo. De fato, você precisa de uma ferramenta melhor. Até por questão de profissionalismo e tudo mais. Agora, se você não mexe com isso, você não mexe com isso, as coisas que você trabalha, o teu Android, ele te sustenta. Para que você quer assumir uma dívida de 4, 5 mil reais se você não precisa? Esses 4, 5 mil reais era o dinheiro ali que você que está entrando aí nos seus 18 anos, você podia estar tirando uma carta para poder chegar de carro, de moto em algum lugar, entende? Era o dinheiro que às vezes, vamos supor, você está querendo fazer uma faculdade, beleza, você passou ali e ganhou bolsa. Pode comprar um material ali para você estudar, um livro, para você se aprofundar um pouco mais. Para de querer viver de status. Camisa boa, essas coisas, isso daí é passageiro. Você passar numa cerca de arame farpado, vai rasgar. Vai rasgar. Entende? Então, e aí foi aquele dinheiro embora. Foi-se embora. E aí? E o que você fez com isso? Você não fez nada. Agora você comprar um livro. Livro muda. Livro muda muito a tua vida. Seja qualquer tipo de livro ali que tenha a ver com desenvolvimento pessoal. Ele muda a sua vida. Ele abre a sua mente. Ele faz assim as coisas acontecer de maneira surpreendente. E quando você coloca na prática, é aí que você sente o negócio acontecer. Se você tem vontade de criar um negócio, e aí você começa mesmo com medo. E aí você começa...
você vai ver que você vai pegando familiaridade ali com a coisa, você vai vendo que o teu dinheiro que você colocou tá dando retorno, tua mente muda. Aí que acontece um ponto muito interessante. Vira tipo vício em jogo mesmo. Porque aí você para de querer gastar com coisas fúteis e começa a gastar no teu próprio negócio. Vira um vício. E isso é bom. Perfeito. 3 erros, assim, que você vê que os jovens cometem hoje em relação à questão financeira. 3, se você pudesse pontuar 3, né? 3 erros, assim, cruciais que você vê que o jovem tem cometido na questão da organização financeira dele. Cara, 3 erros. Deixa eu ver aqui uns tópicos bons aqui. Acho que o primeiro é aquele que eu falei, é não anotar os seus gastos, não anotar o que você não gasta, não anotar os gastos, né? Os gastos antecipados, antes de você gastar, no caso. O segundo, cara, eu queria pegar uns tópicos bons aqui. O segundo, cara, pô, ajuda aí, Paulinho. Que eu vejo que o falar uns bons aqui pra galera. Que o jovem que ele comete, cara, eu diria que comprar sem precisar. Por exemplo, boa. Se eu trabalho com celular e a minha condição financeira atual ela não condiz para que eu compre um telefone, mas eu tô passando na loja e vejo um sapato que está em promoção, um sapato que eu queria muito. Eu vou lá e utilizo daquele dinheiro que eu estou juntando para comprar aquele telefone que ainda não tenho condições e acabo comprando. Então eu compro sem precisar. Porque você já tem um sapato. Na verdade, você está andando na avenida ali, você está vendo um sapato, mas você já tem um. Então eu acho que esse é um ponto também importante. Eu acho que o terceiro ponto seria o emocional. Bom também. Que entra nessa questão financeira, de você... entra nesse ponto aí de você olhar algo. Às vezes você até precisa, mas não é o momento. Mas você quer porque quer comprar. Então você não trabalhar teu emocional é um pouco complicado aí. Eu vejo, cara, que o jovem ele se entrega muito. O jovem ele é muito emocional também. Sim. Não só o jovem, né? Mas as outras pessoas também. Todos nós somos. Mas se eu pudesse dar um conselho pro jovem, cara, seja mais racional na sua tomada de decisão, principalmente financeira, né? A gente sabe que as questões que vêm dos nossos pais, elas nos atrapalham muito nas nossas tomadas de decisões, porque nós já nascemos pobres, nós não tem culpa de nascer pobre. Sim. Mas o que eu faço a partir disso, cara, quando eu gero consciência que eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar, que eu não tenho privilégios, que eu não sou herdeiro, cara, as tomadas de decisões que eu tenho que tomar, ela tem que ser muito racionais. Porque se eu tomo decisão emocional, eu perco aquilo que eu tô construindo e, consequentemente, eu vou me tornar aquilo que meu pai, aquilo que minha mãe é. Então, acho que isso pega muito também. Mas, sabe uma coisa bem interessante que acontece? Por que o jovem ele tem esse emocional abalado desse jeito, nessa questão financeira? Por quê? A primeira é o conteúdo que ele consome e a segunda é o primeiro contato com o dinheiro. O cara, ele começa a trabalhar ali, recebe o primeiro dinheirinho dele. É igual aquele dia que nós comentou lá no JN lá. Tem o primeiro contato com o dinheirinho dele e fala, meu Deus. É tudo isso? É 1.500, mas é tudo isso? Nunca vi tanto dinheiro na minha vida, cara. E aí ele vai e quer gastar. A questão do conteúdo que ele consome, pode perceber. O cara que ele gosta de esporte, ele acompanha o conteúdo de esporte. O cara que ele gosta, sei lá, de festa, ele acompanha o conteúdo de festa. O cara que ele gosta de gastar, é porque ele tá acompanhando alguém que tem uma Ferrari, que tem um celular, que gasta. Que ostenta, né? E o cara que ele gosta de investir, que ele gosta de... Ele é mais conservador. Ele acompanha esses caras. Então, cuidado com o conteúdo que você consome. Pode parecer que não, mas o conteúdo que você consome ele influencia. vai te Nós somos influenciáveis, cara. Nós somos influenciáveis. Não tem jeito. Falar que não influencia é mentira. Nós somos pessoas influenciáveis. Muito. Então, quanto mais pessoas inteligentes que eu acompanho, que elas sabem gerir o seu negócio, sabem gerir o seu dinheiro, R$1.500 não é muito dinheiro, não é o único dinheiro da tua vida, cara. Vai entrar outro dinheiro. Só que o que você vai fazer com esse dinheiro, com esses R$1.500? Então, essa organização, ela precisa ser fundamental. Paulo, nossa, você tá falando como se fosse um cara super organizado financeiramente. Eu não sou, cara. Mas pelo menos anotar num papel de pão, eu anoto os meus gastos. Sim. Acho que pelo menos isso a pessoa deveria fazer. Claro. Nós não estamos falando para você ser um especialista financeiramente falando. Nós estamos falando para você fazer o básico, bem feito, que talvez possa mudar a tua vida. E, galerinha de casa, quando você fala sobre educação financeira, não necessariamente você tem que ser rico. Eu não sou rico, entende? Só que são coisas que me ajudam, entende? Poucas coisas que eu conquistei ali na minha vida, que eu, sei lá, algumas coisas que eu antecipei ali na minha vida, foi por causa de organização. E eu sei que coisas que vão acontecer ainda na minha vida futuramente,
É por causa da organização. Então, não é necessariamente você tem que ser rico para falar sobre educação financeira. Não, você tem que ser inteligente e maduro para poder falar sobre educação financeira. Perfeito. E esse assunto não é disseminado em casa, né, também, que já gera um outro desconforto. As famílias, elas não conversam sobre dinheiro e elas brigam quando a questão é a falta do dinheiro, e aí eu vou crescendo naquele ambiente. Quando eu cresço, eu não vou também falar sobre dinheiro, não quero... Eu vejo muito isso em jantares de família, sabe? Sempre naquele momento de final do ano, o pessoal chega aquele tio teu chato pra caramba, que fala assim, ei, você tá trabalhando com o quê? Não te interessa. Entendeu? Né? Então, é nesse momento, cara, que gera aquela confusão, sabe? Sempre tem aquele tio que ele é usado mesmo, né? Pra aquele cara, a gente sabe quem é. Ixi, já aconteceu comigo até recente. Você tem esse cara também. Já aconteceu comigo, tipo assim, de eu estar trabalhando no segmento que eu tô hoje, e aí as pessoas pegarem e falar, pô, bacana, cara. Mas e aí, você não pensa em ter um serviço registrado? Aí eu falo, poxa, cara, eu acabei de falar com você, você tá aí dando essas ideias pra mim? Só que o pessoal um pouco mais antigo, né? Não todos, não generalizando aqui. Só que o pessoal um pouco mais antigo, eles têm na mente dele o quê? Se você arrumar um serviço registrado, você vai ter segurança. Só que tem serviço acabando e tem serviço surgindo. É verdade. Entende? Às vezes o trabalho que seu filho vai trabalhar no futuro, ele nem existe ainda. Ele vai ser criado, entende? Então você não pode ficar preso em uma coisa só. Você tem que sempre ali que tá mudando. E isso chama-se adaptabilidade, né? A gente tem que ser adaptável ao momento, ao ambiente. Isso reflete muito na nossa questão financeira. Vamos falar sobre Tigrinho, sobre aposta e sobre o quanto isso tá acabando com a vida das pessoas, cara. Porque assim, eu tô vendo as pessoas, elas se entregarem mesmo pra isso, de uma forma completamente absurda, assim, cegamente, sabe? Por quê? Porque aquela questão, eu quero ter o dinheiro agora pra ontem, porque senão eu não vou ter o que a fulano de tal tem, senão eu não vou conseguir fazer a festa que fulano de tal fez. Como é que você vê isso, cara? E como é que você entende também que as pessoas, elas podem se livrar disso? É possível? Claro que pode. Eu vou falar pela uma única experiência que eu tive. Um belo dia eu, lá na minha casa, decidi colocar R$20 no Tigrinho. E aí, beleza, ganhei ali e tal. E aí, quando você ganha, né? Aí você, mesmo quando você perde também, só que você lembra sempre do quanto você ganhou. Aí você fica naquela emoção, e se eu ganhar de novo? E se eu dobrar isso aqui? A pessoa que ela não tem a educação emocional, vamos dizer assim, cara, ela tá sujeita a ficar prisioneira daquilo. Entende? Agora, uma pessoa um pouco mais inteligente, o que ela vai fazer? Ou ela vai parar, entende? Eu já sabia o caminho que ia levar, então, tipo assim, eu decidi parar. Agora, a pessoa que ela gosta, você tem que tratar esses jogos, assim, como uma forma de se divertir. Então, tipo assim, beleza, você ganhou ali teu dinheiro, pagou as contas, comprou o que tinha pra comprar e fez ali o que tinha pra fazer. Se sobrar um dinheirinho ali, por divertimento, coloca uma meta. Eu vou gastar só isso. Eu ganhando ou perdendo, esse dinheiro não vai fazer falta pra mim. Eu ganhando ou perdendo ele, não vai fazer falta. O problema é quando você perde ele e aí você quer arrancar da onde não poderia arrancar. Às vezes arrancar de um leite da tua filha, às vezes arrancar ali um pouquinho ali. R$20 só da continha de água. Até amanhã eu recupero esses R$20. Não recupera. E aí é onde o problema vai surgindo. Ô Breno, eu queria falar com você, cara, um assunto muito interessante, que é o seguinte. A gente vai finalizar esse tópico, mas depois a gente vai entrar na parte de investimentos, né? Bacana. Que é o seguinte. Quando a gente fala de aposta esportiva, dessas coisas todas, né? Eu acredito muito que as pessoas, elas olham muito pro ganho e por essa falta de inteligência emocional. Sim. Que elas não têm e por isso que elas acabam ficando viciadas nisso. Eu também não levaria isso também nem como um hobby. Sabe por quê, cara? Porque ele é feito para que você vicie. Sim. Futebol. Pô, futebol você tem lá um dia, Sim. Você vai lá, joga uma bola, acabou. Você vai embora você não perdeu perna, você não perdeu braço, você não perdeu nada de grana. Você pagou ali R$10, jogou uma bolinha, se divertiu. Sim. Então, se eu fosse dar um conselho, tá? Eu estudaria sobre investimentos, sobre como investir numa taxa Selic, sobre como investir num tesouro direto. Eu gastaria meu tempo nisso do que tentando fazer dinheiro muito rápido. Porque o que vem rápido, vai rápido. Então, essa frase ela é muito verdadeira. Então, eu acho que nem por hobby, cara. Porque a pessoa ela acaba viciando e aí depois... O fim a gente já sabe como é que é. Vai muito ali de pessoa para pessoa. Tem pessoa que realmente gosta dessa questão do futebol e tal. Já tem pessoa que, infelizmente, o hobby dela é esse. Entende? Agora, o que a gente poderia fazer por ela é falar, poxa, então trata isso como
como apenas um divertimento mesmo. Coloca um dinheiro ali que mesmo se você você perdesse ele na tá, rua, né? não faria falta, entendeu? Mas Entendi. não tira mais que isso, porque acaba sendo o hobby dela, aquela emoção. Será que eu ganho ou não ganho? Perfeito. Entendeu? É a mesma coisa fazer um bolão, né? No É, final do entendeu? Copa do Mundo, alguma coisa assim. Tipo. Tá, entendi. Cara, investimentos. Vambora. Taxa Selic, Tesouro Direto, agora criptomoeda, qual mais? Bitcoin. Cara, vamos falar um pouquinho sobre isso Vambora. aí. Vambora. Utilizo muito do banco Nubank, eu gosto, já te mostrei, né? A gente já conversou sobre isso. E também eu utilizo da corretora Rico para me fazer alguns aportes de investimento. Bacana. Mas coisa bem pouca. E aí eu comprei esses dias que eu tinha te mandado lá algumas criptomoedas. Como é que você vê isso? Essa nova moeda surgindo, essas coisas acontecendo. E para que essa galera nova possa se adaptar a esse mercado. A entender como é que funcionam essas moedas, entender como é que Sim. funciona esse mercado tão volátil que é o Sim. Brasil e tudo a moeda que coordena o nosso país. Qual que é a tua visão sobre isso aí, cara? Eu acho muito importante, porque eu acho que você vai concordar comigo que tá crescendo. Muito. Então, se tá crescendo é porque tá dando retorno, certo? Ultimamente, eu vou confessar que eu não tô investindo muito porque... Não tô investindo muito nessa área, né? Mas tô investindo ali no segmento que eu tô seguindo. Mas eu gosto bastante das cripto, cara. Eu gosto bastante das cripto ali. Mesmo que seja ali um segmento mais arriscado, né? Um investimento de risco. Só que eu curto porque as pessoas hoje estão tirando um pouco o seu dinheiro ali das mãos do governo e colocando ali nas suas próprias mãos, vamos dizer assim, no seu próprio domínio, né? Então eu acho bem interessante para a questão do longo prazo, né? Eu tenho amigos, né, que eles gostam de investir muito na questão de ações, né, FIOs ali, e eu acho essa parte muito interessante, porque, poxa vida, tem tanta empresa aí que está crescendo, cara, que está desenvolvendo produtos e serviços novos, por que você não pode tirar uma parte disso? Por que sei lá, estão construindo um shopping aí, por que quando esse shopping der retorno, você não pode ter pegar uma aluguel? fatia disso, entendeu? Então você pensar de investimento, tira da tua cabeça essa questão de gráfico e, nossa, eu vou virar, sei lá, o lobo de Wall De Wall Street. Street, Não, tira isso daí da tua cabeça. Coloca na tua cabeça que o bolo vai crescer e eu vou comer uma fatia desse E bolo. tá tudo certo. E tá tudo certo, entendeu? Agora você tem que pensar o quê? Curto prazo, a longo prazo. Se você é um investidor mais moderado, se você é um investidor de risco ali, enfim, você vai ter que ver o teu perfil, o que você se identifica mais. Para quem está começando, Tesouro Direto é uma boa, porque é um investimento ali de baixo risco, né? Seguro, né? E você já tem certeza ali de quanto que você vai ganhar, baseado no tanto que você colocar. Então, tipo assim, se eu colocar um dinheiro hoje, sei lá, daqui, sei lá, em 2029 ou 2032, pela última vez que eu olhei ali, em 2029 ou 2032, eu vou tirar tanto. Eu vou chutar aqui, depois você entra lá no site do Tesouro Direto e dá uma pesquisada melhor. Da última vez que eu fiz, se eu colocasse um aporte de R$100 todos os meses, em 2032 eu ia tirar mais ou menos 3, 4... Milhões. Não, 3, 4 mil. 4 mil por mês. Não, no final. Do retorno. Ah, Isso, tá. Perfeito. porque você vai colocar apenas R$100 ali por mês. Entendi. Então, tipo assim, você vai tirar ali, se eu não me engano, 4 ou 5. Beleza? Tá. Então, tipo assim... Ele é bem mais seguro, bem mais... entendeu? R$100 ali, pra muitas pessoas que recebem, sei lá, 3, 4 mil reais, acaba sobrando. Entendeu? Então, os R$100 que você gastaria com outra coisa, poxa, pensa bem, do nada. Você entra lá no ano de 2032, já tira ali 4, 5 contos. Já dá pra uma Hoje, viagem, um negócio, alguma coisa. Hoje você não pensa nisso. Você fala, só daqui tantos anos? Tá, mas você tem que ter noção que você vai chegar em 2032. Você vai chegar aí? E aí? Chegar lá 1º de janeiro e Ou não você ter tá essa esperando liquidez. chegar pra começar, né? Entendeu? Como é que faz? Você acha que é importante começar a investir desde cedo? É muito importante. Eu acho importante começar a investir não só pelo retorno, entende? Mas porque você começa a ter inteligência em outras áreas também. Até mesmo para quem quer começar no empreendedorismo. Eu sou muito mais fã da parte do empreendedorismo, entende? Só que a parte do investimento me ensinou muito, entendeu? Você saber que você vai colocar o dinheiro ali, vai ter um retorno, você saber o momento certo de agir, o momento certo de ficar quieto, entendeu? Então você começa a ter mais essa malícia de mercado, porque, vamos supor, igual quando você coloca dinheiro em cripto, quando eu coloco dinheiro em cripto assim, meu amigo, eu não quero perder, eu não quero, mas consequentemente você perde, entende?
Só que aí quando você perde, o que você faz? Aí você tem que ter o jogo para poder ganhar de novo. E você aprende. Perfeito. Acho que ele traz esse ensinamento, né? Sim. Foi colocado para nós que a gente primeiro tem que crescer, ir para a creche, depois da creche a gente cresce de novo, vai para a escola, depois da escola a gente faz faculdade ou trabalha direto, trabalho, eu faço faculdade, eu me formo, me formei, arrumei um trabalho na área que eu me formei, eu fico lá 50 anos, me aposento e recebo o INSS. Só que tem tido alguns problemas o INSS, né? E acho que o pessoal, não sei se eles sabem, mas isso, de fato, daqui 5 anos, alguma coisa assim que eu li na matéria, depois eu vou até puxar aqui, não vai ter dinheiro para pagar os aposentados mais. Sim. Por quê? Porque a galera ela parou de pagar o INSS e começou a ser PJ, Sim. a ser mais empreendedora, a gerar o seu próprio recurso. Então você vê que a mudança ela tem acontecido. E para essa pessoa, cara, que ela crê e acredita ainda que o importante da vida dela é ela fazer todo esse percurso aqui de jornada. Eu não tô falando que é contra, tá? Eu tô perguntando a tua opinião. Sim. Fazer toda essa jornada aqui, estudar, trabalhar, casar, ter filho, ficar 30 anos na empresa, aposentar e receber do INSS. E aí descansar, varrer a casa todo dia de manhã, ficar às vezes cuidando da vida dos outros, dos vizinhos, né, que faz isso. Como é esse processo para você? Você crê muito nisso? Você acha que esse é o único caminho? Como é que é? Eu não acredito muito nessa questão, mas eu sei mais ou menos o que se passa na cabeça dessa pessoa. Porque ela vê o que acontece hoje. Tipo, as pessoas que estão se aposentando hoje, elas estão vivendo ali da rendinha do governo e tudo mais. Então ela olha aquilo, ela fala, tá, comigo também vai acontecer. Todo mundo seguiu esse caminho. Mas é aquilo que a gente entra, o mercado ele tá mudando, entendeu? Você falou aí que dentro de 5 anos não vai ter dinheiro mais para pagar, certo? Vou até pesquisar aqui já. Pesquisa aí. Só que também temos outro problema. A galera tá parando de se reproduzir. Entendeu? Perfeito. Antigamente, o pessoal, poxa vida, minha avó por parte de mãe teve 9 filhos. Minha avó por parte de meu avô, no caso, né? Por parte de pai, ele teve 13 filhos. Nossa! Entendeu? E aí você pega a galera de hoje, tem mãe de 2 filhos. Um ser humano e outro é pet. É mãe de pet ali. Então, tipo assim, daqui um longo prazo, não vai ter mais quem sustentar, porque o INSS ele funciona dessa maneira. Não é que você está trabalhando a vida inteira e o governo está guardando o teu dinheiro. Não, perfeito. Você está trabalhando, pagando o INSS de alguém. No futuro, nós que somos jovens, vai pagar o teu INSS também. Entende? Então, esse modelo das pessoas, tipo assim, estudar e conforme o tempo ela acreditar que ela vai aposentar e ter uma vida tranquila, não estou falando que não pode acontecer. Às vezes o governo ele pode fazer ali uma manobra muito louca e simplesmente dar conta disso. Só que é muito arriscado, entende? É muito arriscado porque as coisas estão mudando. As pessoas elas estão parando de trabalhar para os outros, elas estão mudando de país, entende? Outro país não vai bancar o teu INSS. Elas estão mudando de país, elas estão sendo mais flexíveis com essa questão. Então ali se torna um pouco arriscado. Achei a pesquisa aqui, ó. O presidente do TCU, Vital do Rego. Perdão, galera de casa. Acabou um contratempo aqui. Tá, ele chama isso aqui, tá? Beleza. É o nome dele, a mãe dele quis esse nome. Alerta. Que se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui 5 anos. Notícia da revista Veja, ó. Tá? Cara, isso aqui é muito sério. Porque eu vi uma notícia do primo pobre. Sabe o primo pobre lá do Instagram e do YouTube? O Duda. Assistindo o Dunga. Eu acho que é Dudo, porque o pessoal chama ele. Dudu. Mas o pessoal chama ele de Duda. Duda, é o Duda. Ele falando o seguinte... É importante você entender que investimento já não tem mais aquela questão de que, uau, só investe quem é rico, uau, só investe quem tem milhões na conta. Não, é necessidade. Sim. Porque você precisa ter alguma condição no futuro. Porque se algo acontecer, e eu estava lendo uma notícia, que o Brasil ele está estudando para fazer como é que chama? Um programa de salário único. Programa de salário único, alguma coisa assim. Que todo mundo no Brasil teria que receber um salário mínimo único. Que isso?
para poder suprir a falta de dinheiro que viria para essas famílias mais carentes. Então, você está entendendo que o quão é importante eu já investir desde agora? Eu estou ouvindo isso aqui, já começa agora. Pois é. Busca conhecimento, vai atrás do conhecimento, que tem um monte, né, na internet. Mas comece, de qualquer forma, comece, né, Breno? Cara, você pode investir em muito lugar. Ah, Breno, onde que eu começo a investir? Olha a necessidade da sociedade e é ali que você vai colocar teu dinheiro. Poxa, todo mundo precisa de uma casa para morar? Beleza. Começa a investir no mercado imobiliário. Poxa, todo mundo precisa do agro. Beleza. Começa a investir ali em LCA. Entende? Então, tipo assim, seja mente aberta para isso e aprenda também o momento que você tem que ficar e o momento que você tem que sair. Que às vezes, vamos supor, se a taxa Selic, se a inflação, no caso, ela ter a possibilidade de subir, joga teu dinheiro no IPCA. Se ela tem a possibilidade de descer, joga teu dinheiro no mercado. Eu acho que assim, ó, para ser prático, né, para o pessoal, se fôssemos abrir agora uma conta, eu gosto dessa praticidade. Eu tenho ali conta no Nubank, no Itaú, no Inter, algumas contas, tá? Tô dando um exemplo aqui. Por onde você sugere que na tua opinião, aqui é a opinião, depois eu vou dar a minha também. Por onde você sugere que esse jovem possa começar, a partir desses bancos, ou ele abre uma corretora, aí teria que, se fosse menor de idade, teria que ter a questão da permissão dos pais e tal, mas por onde você acha que deveria começar? Vamos lá. Tudo no investimento se baseia nos indicadores, entende? Então, acompanhar a política, acompanhar como está o mercado é muito importante. Então, vamos lá. Você abriu ali uma corretora e aí você está olhando a política do mundo ali, a política do Brasil, e aí você pensa, poxa vida, o que está rendendo mais nesse momento? Tipo, a situação do Brasil hoje. Você coloca ali um dinheiro mínimo só para ver como é que o gráfico vai rodar, entende? Só para ver como é que vai ser a performance dele ali, para você aprender. Quando eu comecei em criptomoeda, eu coloquei R$10 apenas, beleza? Então, tipo assim, hoje, cara, é porque eu tô um pouquinho por fora nessa questão desses investimentos, por causa dessa questão que eu te falei, então eu nem fiquei vendo muito. Só que vamos lá, tem a questão da nossa inflação aí, você pode investir na própria inflação, entende? Tem empresas aí que estão abrindo, você pode investir nessas empresas. Tem muita casa, tipo, sendo construída, as cidades estão crescendo. Se você está vendo que está crescendo, as pessoas estão comprando essas casas, estão mudando para dentro dessas casas, investe então no mercado imobiliário. Eu gosto muito do mercado imobiliário. Eu curto bastante. Eu gosto também do fundo imobiliário, eu gosto. Imagina você chegar num shopping e falar, essa cerâmica aqui é minha. É minha. É minha. E outra, vamos lá, de uma forma prática, até porque eu gosto também, né? Se eu fosse começar, eu já comecei, né? Mas se eu fosse começar, eu faria da seguinte forma. Sim. Corretora. Bacana. Porque eu não tenho ali taxa, não vou ter que pagar nada. Corretora. E aí, quais corretoras, Paulo? Corretora Rico, tem pessoal da XP, mas Sim. aí tem taxa. Tem aquela outra da Binance, mas aí Binance cripto. ou Binance? Binance. É cripto. Tá. Eu começaria pela... A primeira que eu falei, esqueci o nome dela. Rico? Pela Corretora Rico, que é o que eu fiz lá. Sim. Abri a Corretora Rico, fiz meu cadastro certinho e comprei fundos imobiliários. Cara, já tá escrito lá, esse aluguel, essa cota de fundo imobiliário, ela custa X. Gente, para você investir é R$12. Sim. R$15, R$20. Você tem vintão guardado aí. Pois é. Dá para você começar. Paulo, mas eu vou ganhar 0,007 centavos. Mas é 0,00 centavos todos os meses. Pois é. Você gasta... É melhor pingar do que secar, entendeu? Oh, Deus. Então é 0,0 centavos todos os meses. Se você pega esse dinheiro, reinveste e compra mais fundo, você tem esse valor vezes mais fundos. Sim. Então, consequentemente, você está gerando mais retorno. E aí você consegue comprar shopping, consegue comprar prédio, você consegue comprar um monte de coisas. É claro que você não vai ficar rico da noite pro dia. Só se, sei lá, você vender teu carro, colocar o dinheiro ali aí, pronto. E numa jogada de mestre, tu fizer um negócio absurdo. Aí, meu amigo, lança curso que eu mesmo compro. Entendeu? Eu comecei pelo de cripto porque eu queria muito essa questão do risco, sabe? Tipo, todo dia, toda hora ter que estar entrando ali e ver o dinheiro ele caindo e subindo, caindo e subindo, caindo e subindo. Então eu achei bastante interessante essa questão de cripto, até para ter aquela sensação, poxa vida, eu sou meramente um investidor, entendeu? Não, e outra, o sentimento e a tua mentalidade, ela começa a ser transformada. Acha, quando eu coloquei, era R$10,
E aí passou um tempo, eu fui colocando até conseguir mais ou menos, tipo, R$ 400, uma coisa assim, sabe? Que tinha não sei quantos dólares lá. Beleza, tipo, eu colocava meu dinheiro ali em outras questões que é no segmento hoje. E aí esse dinheiro me ajudou bastante. Só que, poxa vida, o cara colocou R$ 10, se interessou. E foi. Até Colocou, 400? e colocou, tipo, ali um pouco mais. Isso eu falo, tipo, dentro de 3 meses. Entende? É muito bom, cara, porque, beleza, tem um risco ali de perder, só que quando você estuda o negócio e você tá ali olhando todo dia, tá se interessando pela coisa, é muito difícil você perder. Eu perdi mais ou menos só no começo, praticamente, assim, muito. Eu acho que assim, pra galera poder também entender, o nosso bate-papo aqui ele tem que ser muito simplificado, porque quando a gente fala de finanças, a galera acha que já é muito complexo, né? Número, gráfico. É que na nossa cabeça, assim, acaba Já sendo um pouco mais fácil, buga. Então, não é da forma como você está pensando. É muito mais simples do que você esteja pensando. É uma mudança de mentalidade que você primeiro precisa ter e saber que você não pode viver de previdência social, previdência privada, previdência INSS. Você não pode ficar vivendo disso, de auxílio. Não, você não pode. Você precisa ter outras fontes de renda. Tem uma frase muito legal que não deixe os ovos... Não deixe os ovos numa cesta só, alguma coisa assim, sabe? Para sempre multiplicar as suas cestas. Sim, Então você precisa ter outras fontes de renda. Cara, R$ 1.500 hoje você não faz quase nada. Você não consegue pagar um aluguel, comprar, fazer compra. Só aluguel é 1.200. Então, já foi, acabou o dinheiro. Acabou. Aí tem compras, tem água, tem luz. Então, será mesmo que não vale a pena pensar sobre isso? Pelo menos pensar, ter essa mudança de mentalidade. E aquilo que eu falei é prática. Você que tá olhando aí, faz esse joguinho comigo. Vem cá, faz esse joguinho comigo. Vai na tua Play Store, lá na tua Apple Store, enfim. E baixa a corretora, coloca ali os seus dados. Ninguém vai te roubar. A corretora não tá interessada em te roubar. Não, pelo contrário. Tá? Entra, faz teu cadastro ali e coloca ali o mínimo de dinheiro que você conseguir. E brinca com esse dinheiro. Porque, vamos supor, igual eu coloquei R$ 10. Esses R$ 10, em uma outra ocasião, era o dinheiro que eu ia, sei lá, tomar um suco, fazer alguma coisa. Só que você está aprendendo para você administrar um dinheiro um pouco maior. Então baixa a corretora, cadastra, coloca ali um dinheiro mínimo e brinca com esse dinheiro. Faz de tudo ali para você não perder esse dinheiro e sim ter um retorno maior. E aí, conforme você vai tendo um retorno, vai colocando um pouquinho mais. É a melhor coisa a se fazer. Não fica estudando, absorvendo conhecimento. Para com isso. Eu cometi esse erro. Absorvendo conhecimento e falando aquela questão lá que você falou, obesidade de conhecimento. E depois que você ter conhecimento, você querer colocar em prática. Não. Primeiro faz e estuda ao mesmo tempo. Mas faça. Perfeito. Breno, estamos na parte final, cara. Eu quero falar sobre empreendedorismo, né? Essa mudança de mentalidade para se tornar um empreendedor e não um CLT. E aí, quando a gente entra nesse assunto, cara, as pessoas acham que a gente odeia o CLT. Não, a gente não odeia o CLT. O que a gente está querendo dizer para vocês é que esse não é o único caminho. Sim. Existem outros caminhos. Claro que um caminho tem um grau de dificuldade e o outro caminho tem um outro grau de dificuldade. Mas são caminhos. Sim. Você precisa escolher qual é o caminho você quer seguir. Nós acreditamos que o empreendedorismo ele traz liberdade, ele traz construção de riqueza, ele traz a parte da empregabilidade. Eu emprego pessoas. Então, eu estou fazendo uma transformação no mundo. Eu vejo o empreendedorismo como eu estou fazendo um impacto melhor no mundo. Sim. Mas você sabia, eu tinha comentado isso lá, né? Na aula tua que você deu. Diga. Que a maioria dos CEOs das empresas, das grandes empresas, eles são CLT. Os caras que mais recebem dentro das empresas, eles são CLT. Eu quero empreender. Cuidado. Cuidado com esse negócio, só quero empreender. Vai entender primeiro o que é o empreendedor. Vai estudar, vai se debruçar sobre esse conteúdo. Porque a maioria das empresas hoje que tem um CEO, porque eu tenho o fundador já não está mais. Ele faz parte do conselho. E tem o CEO da empresa, que é o cara que gerencia tudo, ele é CLT, ele é contratado, ele tem hora, ele tem que entrar, sair, mesmo horário. Sim. Como é que você vê essa mudança de mentalidade para essa galera nova que mais de 60% no Brasil dos jovens eles querem empreender? Então tá muito nesse hype, nessa festa toda. E qual conselho que você daria, cara? Hoje que você é um empreendedor, né? Vamos lá. Tô começando aí essa jornada, graças a Deus. Vamos lá. Se você
pensa ali, não quero abrir uma empresa nem nada, eu quero trabalhar ali para as pessoas. Entenda que tudo é empreendedorismo. Empreendedorismo não é você simplesmente abrir ali um CNPJ e pronto, acabou. Não. Se você for trabalhar para os outros, dê o melhor de si. Ou seja, empreenda, entende? Começa a fazer teste, começa a querer melhorar ali o seu espaço de trabalho. Isso é empreendedorismo, você querer evoluir. Então não chega de manhã, fica fazendo ali o que você tem para fazer e no final da tarde pega sua mochilinha e vai embora. Entende? Ali no meio do processo, tenta fazer o melhor. Mas a empresa não é minha, Breno. Tá, mas você está fazendo por você. E lembra sempre, tem alguém te observando. Sempre. Entendeu? Tem alguém te observando. Então, a maneira que você facilita o teu jogo, a maneira que você se organiza, a maneira que você busca resultados para dentro dessa empresa é muito importante. Tá, Breno, mas eu quero abrir ali um CNPJ de fato. Tá. Primeiro você tem que entender que você também tem que trabalhar para os outros. Quando você trabalha para os outros, é uma mudança radical assim na sua cabeça, principalmente para você que é jovem, porque você vai ganhar ali teu primeiro dinheiro, vai ter ali tua organização e tudo mais, e aí quando você for fazer, você já vai saber como que funciona dentro de uma empresa, entendeu? Você já vai saber como é um ecossistema, já vai saber ali como fazer. Existe 3 perfis de personalidade dentro de uma pessoa que ela quer se tornar empreendedora. A primeira é o técnico, o cara que sabe fazer. O segundo é o gerente, o cara que organiza. E o terceiro ali é o empreendedor, que é o cara que sonha. A gente sempre vai começar no empreendedor. Ou seja, se ele está trabalhando para alguém e vai começar seu próprio negócio, ele está com a mente empreendedora, que é o quê? O empreendedor ele não vive no presente nem no passado. Ele sempre está com a cabeça no futuro. Poxa, eu vou começar um negócio, por quê? Porque eu vou andar de carro bom, porque eu vou ter casa boa. Isso é visão, né, cara? Você sempre pensa ali no conforto, ou seja, você sempre pensa ali no futuro. Beleza, começou um negócio, começou a fazer ali, você acaba de virar o técnico. Porque quando você trabalhava para alguém fazendo o mesmo serviço e você vai trabalhar para você, você não tem noção do que é uma gestão. Você só sabia fazer, entende? Você só sabia ficar aqui, ó, no operacional. É doido isso, hein? Pois é. Agora, só que a questão agora você tem mais responsabilidades do que você tinha antes. Porque enquanto você estava ali no operacional, sei lá, fazendo o serviço ali que você sempre fez, você não tinha responsabilidade de pagar imposto, de pagar funcionário, de logística, você não tinha nenhuma dessas responsabilidades. Mas agora você tem que ter. E aí é onde você tem que entrar com o perfil de gerente, que é o cara que sabe fazer e é o cara que sabe gerenciar, é o cara que vai fazer de fato ali alavancar o negócio, é onde vai trazer novos técnicos e é onde vai abrir as portas para sua mente empreendedora. Então é o gerente que manda no negócio, não queira ser apenas empreendedor, queira ser o gerente. Eu falo muito sobre isso, sobre o intraempreendedorismo, né? Uhum. Tem um cara que eu sempre gosto de dar esse exemplo porque ele é top. É o cofundador do Snapchat. Ele era um programador do Snapchat, o aplicativo Snapchat, sabe? Sim. De conversa lá, de rede social. Era um programador e aí ele programava algumas coisas do Snapchat e o dono, ele levava tantas coisas de inovação para o dono. O dono falou assim, cara, eu preciso contratar você, eu preciso na verdade te tornar meu sócio, porque senão alguém vai tirar você aqui da empresa, você vai virar meu concorrente. Ele era tão fundamental para a empresa que ele gerava tanto resultado para a empresa, porque ele era um intraempreendedor, ele não esperava as pessoas mandarem fazer. Sim. Ele levava a solução para as pessoas. E aí o dono da empresa falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso ter você do meu lado, senão eu vou perder você e você vai virar meu concorrente. Hoje ele é um dos maiores acionistas, né, do Snapchat. Então, eu acho que é muito sobre o intraempreender, é o quanto que eu gero de resultado para a pessoa que eu trabalho. Sim. Escolhi CLT, gera resultado. Gera resultado, vai para cima, traz solução, cria inovação. Uma hora você vai ser muito bem recompensado por isso. Mas eu vou receber ali o mesmo tanto todo mês. Não, será recompensado. É como o Paulo te disse, você vai ser recompensado ali porque tem alguém te observando. Tem alguém te observando, tem alguém te vendo. Sim. Breno, para encerrarmos aqui, tá? Uma palavra final que eu queria que você deixasse aqui para os jovens, para esses jovens que ele anseia por uma mudança de vida, uma mudança financeira, quer mudar a vida da sua família, entendendo, eu acho, né, que você entende que o processo ele é necessário na tua vida. Mas qual que